Em um mundo repleto de maravilhas e mistérios, a Bíblia nos apresenta uma criatura que tem intrigado estudiosos por séculos: Behemoth, uma besta colossal, envolta em enigma e poder, que desafia a compreensão humana. Quem ou o que é o Behemoth? Qual é a sua verdadeira essência? A resposta não é simples e continua a eludir os estudiosos. As Escrituras nos oferecem vislumbres tentadores dessa criatura magnífica, mas sua verdadeira natureza permanece um mistério profundo. Alguns acreditam que o Behemoth seja uma criatura mítica, um símbolo do poder indomável da natureza e sua força bruta. Junte-se a mim, enquanto embarcamos em uma jornada para desvendar o mistério do Behemoth. Nosso conto começa no livro de Jó, um conto atemporal de sofrimento, fé e o poder incognoscível de Deus. Este livro é uma das obras mais profundas e enigmáticas da literatura bíblica. Jó, um homem justo e temente a Deus, é submetido a provações inimagináveis, perdendo sua riqueza, família e saúde. Sua vida, antes próspera, é virada de cabeça para baixo. Em meio ao seu desespero, Jó questiona a justiça de Deus, buscando respostas para seu sofrimento imerecido. Ele clama por uma explicação, uma razão para tanta dor. É neste momento de turbulência emocional que Deus responde a Jó. A resposta vem de uma forma inesperada e poderosa. Deus, falando do meio de uma tempestade, desafia Jó a contemplar as maravilhas da criação, culminando com a descrição de duas criaturas extraordinárias, o Leviatã e o Behemoth. Estas criaturas simbolizam a grandiosidade e o mistério do universo. Com essas palavras, Deus apresenta o Behemoth não como um monstro a ser temido, mas como uma maravilha a ser admirada, uma prova do poder criativo e ilimitado de Deus. Jó é convidado a ver o mundo com novos olhos. Deus, em sua sabedoria, nos oferece vislumbres da aparência e da grandiosidade e do poder do Behemoth. Seus ossos são como tubos de bronze, fortes e inquebráveis, seus membros como barras de ferro. Deus descreve, pintando uma imagem vívida da força e resistência incomparáveis da criatura. A cauda do Behemoth é como um cedro, uma imagem que fala da imensa escala da criatura, quase inimaginável. Imagine, se puder, uma cauda tão grossa e poderosa quanto um tronco de árvore, balançando com força suficiente para derrubar florestas inteiras. E ainda, apesar de seu tamanho e poder, Deus nos diz que o Behemoth é uma criatura herbívora, contentando-se em pastar entre os juncos e salgueiros, em paz. Esta justaposição de força e gentileza, de ferocidade potencial e mansidão pacífica, serve apenas para aprofundar o enigma do Behemoth, uma verdadeira maravilha da criação. E aí? Pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o assunto. A gente vai mergulhar fundo num enigma que é pura lenda, mistério e ciência? Bora lá! A gente tá falando do Behemoth, uma figura que sempre deixou todo mundo de cabelo em pé, desde os tempos antigos. Nos textos sagrados, ele aparece como uma criatura colossal, quase inacreditável. Mas e se por trás da lenda tiver algo mais? Tipo, ciência? Hoje em dia, a paleontologia, saca só, tá descobrindo fósseis de uns bichos gigantescos que habitaram a Terra antigamente. Bichos tão grandes e fortes que fariam o Behemoth parecer fichinha. Será que aqueles relatos antigos lá dos tempos bíblicos podem ter se baseado nesses animais? Pensa num braquiossauro, por exemplo, um dinossauro enorme com um rabo comprido e potente, tipo um chicote. Ou então, visualiza um mamute, ossos resistentes pra caramba, que nem bronze. Esses gigantes pré-históricos têm uma semelhança incrível com as descrições do Behemoth, né não? Mas, mesmo com todas essas teorias científicas, o Behemoth continua cercado de mistério. A verdadeira natureza dele ainda é um enigma. É como uma ponte entre o conhecido e o desconhecido. O que a gente vê
e o que a gente só imagina. É a prova da criatividade e do poder sem limites do divino. Uma criatura que transcende o tempo, deixando a gente boquiaberto com as maravilhas que já existiram e as que talvez ainda estejam escondidas nas profundezas da história.